Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, graças a Deus, né? A gente mais um dia aqui nessa realidade. Para a gente continuar, né, pessoal? O nosso processo aqui não tá fácil, tá? Eu malmente eu vejo notícia, tá, pessoal? Mas parece que essa notícia aí tá dando em vários lugares, né? Que tá uma gripe aí surgindo, né? Eu espero que seja controlada aqui no Brasil, né? Lá no sul, né? Tô vendo aí, você tá se cuidando, pessoal? Por isso que eu tô tomando vitamina C, já tomei aí, tá? Suco de limão, eu tô tomando, tá? Tomo também aqui suco de goiaba, né? É uma vitamina C também, tá, pessoal? Então, temos que nos cuidar, tá, pessoal? Porque você viu que a gente passou aqui na pandemia aí, né? O aperto, o sufoco, né? Todo mundo e não sei o que, muita gente vai se furar e aquela agonia toda, tá? Então, espero que as autoridades de lá, né, controlem isso aí e não deixe que isso se propague, né, para todo o Brasil, né? Talvez possa sair para o mundo inteiro, então. Eu vendo essa notícia aí, parece que essa notícia tá dando aí, né? Agora aí, eu vi aí nas redes sociais, quando abri, muitas pessoas estão falando sobre isso. Mas é isso, tá, pessoal? Com toda a dificuldade, é por isso que a gente está trabalhando nossa espiritualidade, porque pode acontecer qualquer momento aqui, nessa realidade onde está vivendo, coisas assim, tá? Pode acontecer. E estamos propensos também. Porque a gente tem um corpo que não é perfeito, tá? A gente estamos propensos a essas coisas. Então, como é que se diz? A gente tem que preparar o nosso espírito. Porque se o corpo não tiver mais, a gente está bem espiritualmente. A gente pode fazer a passagem e ficar tranquilo, tá? Nossa consciência. Por isso que eu estou aqui chamando vocês, tá? É, e muitas pessoas me agradecendo aí, tá? Pelos temas que eu tenho falado aí, tá? E tenho falado, muitas pessoas têm até se emocionado aí, tá? E me parabenizando, tá, pessoal? É isso, é essa frequência, tá? É onde eu estou me esforçando para passar uma frequência boa, para passar aquilo que realmente a espiritualidade, né? Os discípulos lá, os apóstolos de Cristo, né? Tava querendo vir passar. E foi o que aconteceu que entrou a apostasia, quando eles não tiveram então apostasia, que é o quê? O desviar da espiritualidade, desviou da fé. Apostasia, apostataram da fé, né? Que o apóstolo Paulo fala. Tá? Eu sinto muito por N questões que aconteceu isso aí, tá? Várias influências. Ontem a gente falou sobre isso, não foi? Pela falta de conhecimento das escrituras, pela, como é que se diz, falta de conexão verdadeira com Deus, pela pregação errônea das escrituras, então que leva a pessoa a entrar nessa vibração aí, foi o que a gente falou ontem, né? A vibração do nécia espiritual, que é a ignorância, a falta do conhecimento, né? Foi o que a gente falou ontem, né, pessoal? Mas antes a gente falou do nascimento espiritual. Também atrapalha a pessoa nascer quando tem erros, essas coisas. Então, às vezes ela não nasce espiritualmente, nasce um filho de Deus. Ela nasce o filho do outro, né? Filho do diabo, para mentir, para enganar.
Olha quantos aí, pessoal, no meio religioso, mentindo, enganando. Então, você é uma criação de quê? Uma criação da verdade ou uma criação da mentira? Analise, pessoal. Você tem que analisar. A igreja onde você está, que se diz igreja, né, de Deus, o grupo que você está indo, as pessoas lá estão mentindo, estão enganando, você está vendo o erro? Então, o que filho eles vão produzir? Filho da serpente, né? Foi por isso que Cristo falou com os fariseus. Raça de víbora. Então, raça da víbora que é a serpente, porque eles estavam seguindo as coisas do maligno, né? Que é a serpente. A antiga serpente, que agora é o dragão. Tá? É claro, pessoal, tá? Se vocês continuam no erro aí, vocês podem se tornar um filho da perdição, uma raça de víbora, que vai ser alimentado pelo maligno, engano, mentira, hipocrisia, máscara, tá? É o que está acontecendo no meio religioso. Então, por que cresceu bastante esses falsos profetas e essa apostasia? Por causa da desvio da verdade. Os apóstolos, quando estavam administrando ainda. Então, o que é que o inimigo fez? O inimigo cefaram ele, né? E era o momento de eles saírem daqui, tá? Então, cefaram ele, mas eles deixaram coisas aí escritas, tá? Algumas foi mexida, outra foi escondida, muitas coisas aconteceu, tá? Depois que eles partiram dessa realidade. Então, aí entrou o quê? O fenômeno que fenômeno, né? Que o apóstolo Paulo fala, apostasia. Então, entrou o engano, entrou o desvio da verdade. Mas o pior que essa apostasia, ele usa as coisas, as escrituras, usa as coisas para propagar esse engano. Você vê como o maligno é, tá? Então ele usa a própria palavra de Deus, tá? Distorceu algumas coisas e está usando para que você não encontre essa verdade. Porque ele não quer que você encontre a verdade, ele não quer que você evolua, ele não quer que você desperte a consciência. Então, antes que ele fale a verdade, eu vou falar mentira. Porque uma mentira falada muitas vezes, né, assim o ditado, se torna verdade. É isso que ele fez. Você vê como o inimigo ele está trabalhando, pessoal, tá? Principalmente no mundo espiritual, tá? Para querer desvirtuar a gente da verdade aqui, tá? É por isso que, se você for sincero, coração você vai se conectar com o seu Criador, com a sua espiritualidade, com Cristo, né? E eles vão guiar você. Tem um Espírito aí, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Ele vai guiar você por essa verdade, tá? Porque tem muitas coisas que a gente lê, mesmo estando na Bíblia, tem coisas que pode levar a gente ao erro. Então, o que é que vai dar o direcionamento? É essa intuição, é esse espírito, é o que meus vídeos eu sigo essa intuição. As coisas que pode ser de qualquer grupo religioso, eu vejo, sinto que tem verdade, né? Da pergunta, tem verdade nisso? Isso tem verdade? Então, ele confirma que tem verdade, eu passo para vocês. Aí quando vocês assistem, vocês, nossa, é verdade, irmão, nunca pensei nisso, nossa, é verdade. Então, por quê? É uma verdade que está dentro de mim, está dentro de você. Essa é a nosso guia, tá, pessoal? A gente não pode perder. E esse guia vem dessa conexão com essa espiritualidade, o mundo espiritual. Tá?
tá? A gente não pode perder. Se a gente perder a ligação, a gente fica sem orientação. Entende, pessoal? Por isso que também os apóstolos deixaram coisas que para não deixar os futuros irmãos sem a instrução verdadeira, tá? O próprio Cristo, o Espírito, dirigiram esses apóstolos, essas pessoas foram usadas para escrever essas coisas, para nos orientar, tá, pessoal? Então, temos um guia aqui, temos escrito, mas também tem um Espírito guiando, tá? E a gente não pode perder essa conexão, tá, pessoal? E é isso que é meu tema de hoje, né, pessoal? Por isso que eu estou dando essa introdução aqui, para vocês entenderem, tá, pessoal? O que é essa conexão. Então, o tema de hoje que a gente vai falar é o que é a conexão astral. Então, a palavra astral, né, pessoal? Por isso que tem projeção astral, que é a realidade espiritual. Então, por que a gente tem que ter essa conexão astral? Que é uma conexão com a realidade espiritual, mas a gente tem que ter contato com que realidade? A realidade superior. Porque tem uma realidade de baixa vibração e uma realidade de alta vibração. A realidade de baixa vibração, né, é no umbral. A gente já está em umbral, mas existe um umbral espiritual que é uma realidade de baixa vibração, aonde as consciências que estão lá, os espíritos, tá? Eles mentem, eles enganam, eles trapaceiam. Então, porque eles estão numa frequência, eles morreram nessa frequência aí, pessoal. Quem morre enganando, ele vai para essa região baixa. E agora só que ele não tem corpo, mas é uma região espiritual e o qual está tendo influência aqui nessa realidade. Tá? O inimigo está usando essa energia, essas influências, essas consciências que estão dormindo ainda para influenciar a maneira como a gente se comporta. Então, a maioria das pessoas que estão agindo aqui nessa realidade tem uma influência dessa baixa vibração. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas isso é uma verdade que está acontecendo, tá? E tem pessoas que não acreditam, tá, pessoal? Tem até pessoas que é de grupo religioso que não acreditam do mundo espiritual, que ele está tendo influência. A mesma coisa que os mentores, os anjos, os seres elevados influenciam a gente para o bem, esses espíritos, né, que se tornaram malignos, né, eles influenciam a gente para o mal, engana a gente, faz trapaça, tá? Muita coisa acontece, tá? É igual aqui. Aqui tem pessoas que enganam você, quer tirar seu dinheiro, né? Eu agora mesmo estava vendo a notícia de quantos aí enganaram as pessoas aí, o dinheiro do INSS aí roubando aí. Então, se existem esses seres aqui, tá, pessoal? Se existem essas pessoas que estão com esse pensamento, então, uma pessoa dessa desencarna. Ela vai ficar no mundo, na região mais baixa, porque ela não vai passar para o mundo superior com esse tipo de pensamento. Então ela vai ficar, mas ela vai ficar sem um corpo, porque ela morreu, né? Ela não. Mas é o quê? Ela vai continuar interferindo aqui nessa realidade. O negócio é esse, pessoal. E é difícil, tá? Não faz parte. Então, qual é a nossa proteção, pessoal? É ter a nossa conexão astral, né, que é espiritual, com seres elevados, para que esses espíritos não se aproximem, tá? Quando o anjo está perto,
os seres elevados, eles não se aproximam. Então, eles só vêm por causa da vibração. Os espíritos é irradiado pela vibração que a gente emana. Por isso, se você estiver fazendo, mentindo, enganando, você está vibrando, você vai chamar que espírito para perto de você? Coloca aí nos comentários. Você acha que é um espírito bonzinho? Pessoal, né? Então, o que é essa conexão astral, pessoal, né? Então, ele fala a conexão astral é um fenômeno espiritual, então, do mundo espiritual, né? Que envolve a comunicação e a interação entre os planos de existência. Então, é a comunicação, a interação que a pessoa tem entre diferentes planos da existência, que é o plano físico e o plano espiritual, plano astral, né? Ele fala, é uma forma de conexão que transcende o mundo físico e permite que o indivíduo se conecte a seres espirituais, guias, mestres, como o Cristo, né? E até mesmo com outras pessoas que estão em estado de consciência elevada. Então, é para isso, tá, pessoal? Com pessoas consciência de um estado elevado. Mas, às vezes, nem sempre acontece. Às vezes, você se conecta com seres, pessoas até que já morreram, mas que, às vezes, não está numa consciência elevada. Tá? Mas a intenção, tá? De a gente conectado, por quê? Eles estão, eles estão fora do jogo. Ele está vendo o que está se passando. Por exemplo, eu agora não sei o que está passando lá na ponta da minha rua, né? Na ponta da rua. Eu não sei o que é que está passando. Em outro bairro, eu não sei o que é que está acontecendo lá. Por exemplo, em outro estado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu não sei. Se as pessoas não noticiar o que estava acontecendo lá, eu não sabia. Mas, como é que se diz? O mundo espiritual, ele já está vendo até antes de tudo acontecer. E pode nos avisar, pode nos orientar em relação, pode nos intuir para a gente não ir pelo aquele caminho. Então, ele está interferindo, tá, pessoal? Agora, tem muitas pessoas que não percebem. Aí eu coloquei uma pergunta, né, pessoal? E por que temos essa ligação com o mundo espiritual? Por que a gente tem, pessoal? Porque a gente é um espírito pessoal. A gente é uma consciência. É por isso que a gente tem essa ligação com o mundo espiritual. Respondendo essa pergunta, tá? É por isso que a gente tem comunicação, tá? Seja através de sonho, seja como for, a gente tem interação, pessoal, tá? Seja você de um grupo ou não, todo mundo tem interação. Agora, tem pessoas aqui que não têm informação sobre isso e tem medo. Ah, o que é isso? O que é que aconteceu? Teve pessoas que chegaram aqui estava tendo essas experiências, essa conexão, e ela não sabia. Quando ela começou a pegar informação aqui que eu falei sobre saída do corpo, sobre sonho lúcido, sobre essas coisas, ela começou a entender que isso era uma coisa normal, porque ela era um espírito, era uma consciência. Então, eu coloquei a pergunta, e por que temos essa ligação com o mundo? Por que a gente tem uma ligação com o mundo? Porque a gente é um espírito. A gente é um espírito que está usando agora um corpo. Quando a gente está usando, a gente está limitado. A gente não sabe o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo na ponta da rua. Mas temos, se você tem seres espirituais elevados, né? Como os mentores, os anjos ao seu lado, ele pode intuir, orientar, não vá por ali. Teve momento assim, pessoal. Não pegue esse ônibus.
Você sente uma intuição, não, não vou pegar isso. Quando vê acontecer alguma coisa com o ônibus lá na frente. Já aconteceu isso com você, pessoal? Já aconteceu? Então, é o mundo espiritual, tá? Interferindo, tá? E esses espíritos elevados, ele interfere quando vai acontecer algo, ele vai nos avisando, ele vai para que não aconteça, tá, pessoal? A mesma coisa ele avisa quando a gente vai deixar o corpo aqui. É a morte. O mundo espiritual avisa a gente e avisa os familiares também, tá? Acabou o tempo dele aí, tá? Mas as pessoas estão tão presas que ela não percebe isso, tá? E sofre muito, tá? Mas não tem jeito, acabou o tempo, aquela consciência completou a jornada dele aqui nessa realidade. Ou então, talvez, tá? A espiritualidade força a sua saída daqui, porque vai ver que você vai se perder, vai fazer coisas, tá? Que não é para fazer. Então, às vezes, ele tira essas pessoas daqui. Para não que cometa coisas absurdas aqui, tá? É isso, pessoal, tá? Então, ele fala, essa conexão ocorre por meio da mente e da energia, permitindo que a informação, conhecimento, experiência seja compartilhada. Então, essa conexão acontece por meio da mente, tá? Porque a intenção vale, e da energia. Então, sua energia é direcionada para aquele lugar. Então, se você está com a mente perturbada, pensando em coisas erradas, você vai ser levado para o mundo astral, vai ter uma conexão com seres que não são muito agradáveis. Mas se você tem uma boa sintonia, um bom pensamento, você vai ser direcionado para seres elevados, tá, pessoal? É assim que funciona, não foi eu que criei isso, tá? Ali aí você vai permitir você que a informação, né, compartilhe informação, conhecimento, experiência seja ali compartilhada. O que mais, pessoal? Ele diz como é que funciona a conexão astral. Então, como é que funciona isso aí? Como é que acontece isso, irmão Samuel? Você me pergunta. Então, ele fala, a conexão astral ocorre quando uma pessoa é capaz de elevar sua consciência para além do plano físico, entrar em sintonia com outra dimensão. Então, a gente funciona assim, quando a gente eleva a nossa consciência, tá? Começa a elevar a consciência, que aí vai além desse plano físico. Porque se a gente ficar apegado ao ego, só essa parte física, a gente não tem experiência espiritual. Por isso que tem muita gente, tá? Que é fechado para o mundo espiritual. Ela não tem conexão. Mas quando ela começa a despertar, é o que muitos aqui veio para o meu canal, tá? Ela era assim, não tinha experiência. Quando ela começou a assistir meu vídeo, começou a sair do corpo, começou a ter experiência, sonho lúcido, começou. Por que isso? Porque está elevando a sua consciência. E a gente que trabalha a nossa espiritualidade, essa elevação a gente tem muitas essas experiências, tá, pessoal? Eu aqui tem muita gente que conta muita coisa para mim. Mas é isso. Porque a gente é uma consciência, é um espírito, tá? E a gente tá tendo essa ligação com esse mundo, essa conexão, tá? Aí ele disse, a conexão astral ocorre quando é capaz de elevar a consciência para além do plano físico. Entra em sintonia, então você entra em sintonia com outra dimensão, tá? Isso pode ser feito por meio de meditação, né? Práticas espirituais, oração, leitura das, tá? Projeção astral ou até mesmo através de sonho lúcido. Então, é isso que acontece, tá, pessoal? Você vê que a maioria das informações que o mundo espiritual traz para a gente, ele traz através de sonho, pessoal, mensagem.
Foi assim com os apóstolos, com os profetas, tá? Eles trouxeram assim, visões, tá? Parece um anjo para trazer a notícia e tal. É assim que aconteceu. A gente já, na Bíblia, tem vários relatos sobre isso, tá? E eu não sei porque que os evangélicos estranham isso, tá? Porque é uma leitura que ele está lendo lá, mas parece que não acredita no mundo espiritual, que ele pode, até porque você vê que até esses evangélicos tem muitos que estão fechados a conexão com o mundo astral, o mundo espiritual. Tem muitos que estão fechados. Tem outros, pessoal, que tá tendo essas sonho lúcido, projeção astral, saída do corpo, mas eles não estão entendendo o que é. Tem muitos que têm visão, tá? Como clarividência, clareaudiência também. Houve o guia, o mentor, o anjo guia ele, tá? Eles acreditam como Deus, tá? Tem pessoas no meio evangélico que ele acredita que é Deus que está falando com ele. Tá? Mas é Deus também, tá? Mas é outro tipo, não é o Deus criador, tá? Mas é o enviado de Deus, tá guiando aquela pessoa. Eles entendem assim, tá, pessoal? Tem pessoas que estão tendo saída do corpo, ele é do meio evangélico, ele não conta isso. Ele acha, diz, eu tive um sonho, tal, não sei o que, era assim. Ele conta como se fosse um sonho que Deus deu a ele, tá? Porque ele não tem conhecimento sobre isso, tá? Então, o que as escrituras passam, ele pensa ali que é tudo ali com Deus. Mas é Deus mesmo, tá? Mas só que ele não sabe. Tem uns até que acha que é coisa do demônio, né? Que ele tá tendo. Aí não conta a igreja, a experiência, tá? É isso que tá acontecendo, tá, pessoal? Teve até gente que do meio aí, principalmente evangélico, teve EQM, tá, pessoal? E eles encontrou com os seres, conversou tal, e ele não conta isso, tá? Porque vai chamar ele de doido, vai, sabe? Ninguém vai acreditar. Tem pessoas do meio aí. Eu sei que isso tem acontecido, tá? Por que, pessoal? É a minha pergunta que eu coloquei. Por que que temos essa ligação, né? Essa conexão com o mundo espiritual, que é o mundo astral? Por que que a gente... Porque a gente é um espírito também, a gente é uma consciência também. Isso é normal, tá? Mas por causa da prisão mental que a Matrix fez, que a gente só pensa que é aqui, a gente está preso a essas coisas do ego, a gente não estava percebendo. Mas só que nesses últimos dias, né? Esses últimos tempos de transformação aí da consciência, as pessoas estão tendo essas experiências. Tanto EQM como sonho lúcido, projeção astral, está tendo um boom muito grande. O que é isso? São a espiritualidade trabalhando, acordando essas consciências para trabalhar para a espiritualidade, pessoal. Acordar, esperta tu que dorme, estava dormindo, tá? Preso no ego, na matrix, tá? Então, tá acontecendo agora, despertando, é um trabalho de Deus, tá? Para elevar as consciências, para que as consciências saiam de um nível muito baixo que a gente estava, tá? E vá para um nível mais elevado de consciência, tá? Por isso que está acontecendo isso, tá? E é o qual os espiritualistas, a maioria, né? Fala que a pessoa está passando para a quinta dimensão. Você já viu falar sobre isso, pessoal? Eu tenho até um vídeo aqui explicando aí sobre a terceira, quarta e a quinta dimensão. Tá aqui no meu canal. É isso que eles explicam aí, tá? Aí o que mais que ele fala? Durante esse estado de conexão, então é o estado de consciência, né? A pessoa é capaz de receber informação do mundo espiritual, né? Orientação
insight de fontes espirituais, tá? Bem como se comunicar com outros seres que também estão no estado de consciência elevado. Se você está no estado de consciência elevada. Porque tem muitas pessoas, tá? Médios aí e tal, que ele veio com essa, como é que se diz assim? Esse dom, essa propensão de sensibilidade, de sair do corpo, perceber a comunicação, tem clara audiência, clara evidência, ver o mundo espiritual, mesmo ele no corpo, né? Tem pessoas que têm essa frequência, esse dom natural, né? Ele não trabalhou isso, né? E ele, às vezes, está tendo contato, pela frequência dele, que ele vive, contato com o astral de baixa vibração. E o qual, às vezes, engana ele dizendo, eu sou não sei quem, porque o espírito sabe que ele acredita em certas coisas, né? Aí diz, eu sou fulano de tal, eu vim trazer a mensagem, aí começa a falar, e o camarada aí cai no golpe do vigário. Você já viu o golpe do vigário? E isso às vezes acontece, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que ter cuidado. Sempre estar num estado de consciência elevada, para a gente ter um contato com seres elevados. Aí ele fala, benefício da conexão astral, né? Qual é o benefício? Tem um benefício, né? Ainda bem que tem benefício. Ele diz, a conexão astral oferece uma série de benefícios para aqueles que são capazes de experimentá-la. Um dos principais benefícios é a obtenção de conhecimento e informação que não estão disponíveis no plano físico. Então, são informação que é trazida do mundo espiritual, que está além do plano físico, que é trazida para cá. Foi o que aconteceu. O Apocalipse é uma informação do mundo espiritual trazida para cá. Coisas que aconteceu e coisas que vai acontecer. Né? Daniel também, ele estava em um tempo que ele estava trazendo coisas que estava além do tempo que ele estava vivendo, através de sonhos. Entende, pessoal? Então, é isso que acontece. Então, a primeiro benefício, você vai receber informação antes das coisas acontecer, tá? Aí ele fala, isso pode incluir insight sobre a vida, né, da pessoa, propósito que a pessoa tem, relacionamento. Então, pode mostrar lá qual é o seu propósito, o que é que você veio fazer. Relacionamento, né? Mostrar a pessoa que você vai se relacionar. Pode acontecer isso. Saúde, né? Se você pode ter uma doença, vai lhe mostrar. Ou até mesmo eventos futuros que vai acontecer. Então, isso acontece, isso é o benefício, porque você vai ficar sabendo antes das outras pessoas. As pessoas que não têm ligação com o mundo espiritual, ela não vai receber informação. Entende? É o benefício da gente que é espiritualista, sensitivo, né, médio, essas pessoas que têm contato com essa conexão astral, tá? Aí ele fala, além disso, a conexão astral, né? Vou botar aqui bem de perto, a letra tá muito pequena, né? Além disso, cadê? Onde foi que eu parei? Aí, tá vendo? Já me perdi, ó. Aqui. Cadê? Além disso, a conexão astral também pode proporcionar uma sensação de paz, clareza mental e conexão espiritual profunda, o que pode levar um maior autoconhecimento e crescimento pessoal. Então, além disso, vai proporcionar esses sinais, essas sensações na pessoa, que é boa.
paz, ela vai ter uma clareza, uma clareza mental, né? Não vai ter confusão, ela vai ter uma conexão espiritual profunda com Deus. E isso vai fazendo com que ela cresça o autoconhecimento dela, ela vai ter um crescimento. Então, isso é o benefício que a pessoa sente com essa conexão astral, tá, pessoal? O que mais, pessoal? Como desenvolver a conexão astral? Então, como é que a gente desenvolve? Né? É uma coisa que é desenvolvida, mas tem outras pessoas, médio, os sensitivos que já nasceram com esse dom, essa propensão, com os canais abertos, né? Eles já nasceram, eles só precisam equilibrar a sua frequência. Agora, pessoas que estão bloqueados, chakras, as percepções espirituais, ela precisa trabalhar. Então, como é que se desenvolve? Vamos ver aqui, ele fala. Desenvolver a conexão astral requer prática, paciência e dedicação. Então, prática, né? Prática de espírito, paciência que vai acontecer e dedicação, tá? Existem várias técnicas e práticas que podem ser úteis nesse processo. Então, existe. Qual é uma delas? Uma delas é a meditação. Então, vocês que despertaram a consciência, tá, pessoal? Vocês têm que praticar isso, tá? Pelo menos uns 10 minutos por dia. Todo dia 10 minutos, 20 minutos, tá? Você tem que meditar. Agora de manhã mesmo eu meditei, tá? Chegou, tava mole aqui. Até agora sentindo a frequência, porque limpou, tá, pessoal? É muito. E eu preciso fazer isso para que eu receba a intuição, para escrever o texto aqui, para o tema que eu vou falar. Eu faço tudo isso, tá, pessoal? Eu sei que a gente tem. Às vezes tem momento, às vezes que eu tô tão corrido que eu não medito, nem oro. Então é difícil, tá, pessoal? Às vezes tem que tirar. Eu sei que a gente tem um tempo corrido, tá? Aqui nessa realidade, mas a gente tem que tirar. Porque para lembrar que a gente é um espírito, tá buscando uma conexão com a conexão astral, tá? Então, meditação que ajuda a acalmar a mente e abrir um espaço para a conexão espiritual. Então, quando a gente para ali, a gente está abrindo um espaço de conexão com o espiritual, pessoal. Espero que seja o espiritual elevado, tá? Aí ele fala, outra técnica é a projeção astral. Então, trabalhar as frequências para você, quando dormir, tá? Dormir, o corpo descansar, a gente já sai. Mas a projeção astral é você sair com a visão espiritual, né? Você sair percebendo o mundo espiritual. Porque a gente já sai, tá, pessoal? A gente sai do corpo, mas às vezes a gente não sai vendo nada. Por causa da frequência. A gente tem que trabalhar a frequência, né? Tudo isso, porque quando a gente sai, a gente está desperto do outro lado do plano astral, do mundo espiritual. A gente está vendo as coisas. Tem muita gente que se assusta, tá? Se você não está numa frequência, você sai numa região mais baixa, você vai ver um espírito aí. Oi, tem um espírito assombrado no meu quarto. Tá? Então, precisa ter um preparo também, tá? Então, ele fala projeção astral, que envolve a capacidade de conscientemente deixar o corpo físico, tá vendo? Explorar outro plano da existência. Além disso, de manter o diário de sonhos, né? Porque às vezes a gente tem esses relatos, sonho lúcido, né? Manter o diário ali, o que é que você sonhou, né? E praticar a lucidez no sonho. Também pode ajudar a desenvolver a conexão com o astral. Então, isso pode desenvolver, tá, pessoal? Então, por isso que eu sempre conto aqui, quando tenho esse sonho lúcido, né?
Eu gravo o áudio aqui, deixo o áudio gravado que eu mando aqui para uma pessoa do meu canal que eu converso. Ela tem sonho lúcido, projeção, e eu conto para ela, ela conta para mim. Então fica gravado isso. É um diário de sonho, tá? Tem sonho que é a gente aparece imagem no nosso, a gente não entende nada, mas depois a gente vai começar a entender o que era uma mensagem do mundo espiritual, tá? Aí o que mais, pessoal? Por isso que eu aqui, né, as pessoas que eu na minhas redes sociais eu converso, elas contam o relato dela que ela tem, né? Essas conexão astral, que é sonho lúcido, saída do. Ela conta a mim, eu conto também a minha experiência, a gente compartilha isso, né? E ela tenta aí. O que é que a espiritualidade quis falar comigo, irmão? E a gente tenta perceber o que a espiritualidade quis passar para a gente. A gente faz isso aqui, tá? É direto, tá, pessoal? De vez em quando, às vezes não tem, às vezes eu não saio lucidamente, então é de vez em quando, tá? Quando aparece assim algo, a gente aí vai compartilhar um com o outro, tá? E vai mostrar para ver o que a espiritualidade quis passar para gente. Porque é assim, pessoal, que a espiritualidade fala mais coisas, tá? Fala o nosso coração pela palavra de Deus, pela escritura, fala através de uma pessoa. Espiritualidade pode falar com a gente de várias maneiras. Aí ele fala, preparação para a conexão astral. Aí ele fala, antes de tentar estabelecer, tá? É, repetindo aqui, a espiritualidade fala de toda maneira, mas nesses últimos dias ele fala através do seu filho. Então, coisas que a gente precisa fazer aqui nessa realidade foi usado pelo filho, que foi passado pelos apóstolos, que está transmitindo a gente, tá, pessoal? Mas coisas em relação ao nosso propósito, às nossas coisas, a espiritualidade fala com a gente, tá? E é só pra gente, não é porque a gente tem outro propósito diferente de outra pessoa. Entenda, tá? Aí ele fala, preparação para a conexão. Então, tem que ter uma preparação, pessoal. Qual é? Ele fala, antes de tentar uma conexão astral, é importante estar preparado mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Então, você tem que trabalhar a sua frequência, tá? Mental, tá? Não tá com confusão. Emocional, trabalhar o seu emocional. E fisicamente, tá? O emocional é o medo, né? Medo, essas coisas. Trabalhar isso, tá? Para que você entenda isso, que isso faz parte da nossa vida, tá? Que a gente é um espírito, é uma consciência. Eu sei que a maioria da humanidade não está acostumada com o mundo, a conexão astral. Não está acostumada. Tem poucas pessoas que está acostumada com esse interação, né? Que ela está tendo. Aí ele fala: isso envolve criar um ambiente tranquilo, livre de distrações, ou seja, possível se concentrar e relaxar. Então, você tem que buscar um ambiente, tá, pessoal? Como eu faço aqui no meu quarto, eu estava meditando, agora buscar um ambiente para isso. Você trabalhar mentalmente, equilibrar as suas emoções. Porque não pode ter, porque senão a ligação não acontece. Aí ele fala, além disso é importante estar em um estado de espírito receptivo, aberto, livre de medos. Então, medo não pode, porque atrapalha, tá? Dúvida e expectativa. Por isso que antes disso acontecer, tá, pessoal? É bom ter uma instrução. Por isso que eu falo sobre isso aqui no meu canal. Porque eu sei que pessoas estão tendo isso.
para ela, quando ela ter, ela não ficar desesperada, tá? Já teve pessoas aqui que me relataram que já aconteceu antes de ela ter essa informação que eu estou passando aqui para ela ficava nem medo, nem agonia, achava que era demônio, achava que tá? Começava a orar e tudo. Pessoas que vai ter, fazer experiência, cirurgia, às vezes que toma anestesia, sai do corpo, ela começa a ver o mundo espiritual, ela fica assustada, porque às vezes ela tem uma crença, ela é evangélica, então ela aí começa a orar, oh meu Deus, me tire daqui, tá? Porque não entende ainda essa conexão que a gente tem com o mundo astral, porque a gente é um espírito. Aí, ainda mais com a matriz religiosa, coloca medo em relação, né, a essas coisas. Tem poucos grupos que ensinam essas coisas, tá? Tem poucos grupos. Então, muitas pessoas ainda, tá? Tem muita dúvida em relação. Então, prática de respiração, visualização, também pode ajudar a preparar o corpo, a mente para a conexão espiritual. Então, tem que se preparar, tá, pessoal? Por isso que tá acontecendo, tá? Tem pessoas aí que é de outro grupo, que não tem essa informação. Acontece com ela pensa que é muitas outras coisas. Se for do meio evangélico, vai dizer que é demônio. Tá? Pode aparecer lá um espírito lá maligno lá, mas não é sempre, tá? Aí ele fala, segurança durante a conexão astral. Então, para você ter uma segurança, como é que faz? Embora a conexão astral seja experiência espiritual fascinante, é importante lembrar que ela também envolve risco. Tem risco, como se eu for sair de casa aqui, tá? Eu tenho um risco de o carro me atropelar, o cara querer me assaltar, tiroteio tiver acontecendo na rua, o tiro pegar em mim. Então, se eu for sair daqui da minha casa, até na minha casa aqui, eu estou em risco. Entende, pessoal? Então, todo lugar tem risco. Então, a mesma coisa é no mundo espiritual, tem risco. Ele fala, durante a conexão, né, astral, é possível entrar em contato com energia negativa. Então, você vai entrar, pode acontecer que você vai entrar com a energia, você não vai, às vezes, entrar com a energia positiva. Mas isso vai ser de acordo com sua frequência e intenção. Tá? Ele fala, entidade indesejada. Então, entidades que tá aí, que não é desejável, tá? Ou até mesmo perder o contato com o corpo físico. Então, pode perder o contato, tá, pessoal? É muito raro, é muito difícil. Se você sai, você sempre volta. Você só não volta quando é sua hora de partir, porque aí parte o cordão de prata, né, que está ligando por aqui, né, pela nuca, está ligando o nosso corpo astral ao nosso corpo físico. Aquilo quando parte, aí sim, vai ser declarado que você não volta mais para o seu corpo físico, não vai encaixar, né? Por isso que tem muita gente que tem a sensação que quando ela volta, se ela voltar muito rápida, tomar um susto, né? Como eu já tomei um susto lá no mundo espiritual. Aí eu voltei né? Porque puxa você, essa cordão de prata puxa para você para dentro. Aí você vem rápido e você com medo, você fica paralisado. É o que eles chamam de paralisia do sono. Então, você fica ali com o olho aberto, você quer mover a perna, o braço, você quer mover e você fica ali, meu Deus. E pior se aparecer um espírito vir por cima assim, porque ali você tá ainda não tá encaixado direito, né? Aí tem gente até que sente assim, ó, dá um estralinho, um encaixe na hora que ela encaixa no corpo. Então, o corpo astral dela
ela encaixou no corpo, aí ela começa a movimentar o corpo. Quem já sentiu isso aí? Coloca aí nos comentários. Eu já senti isso, tá, pessoal? E é normal, porque a gente é o espírito que está encaixando no corpo, tá? Então, quando a gente volta com medo, tá? A primeira vez mesmo que eu saí, eu vi meu corpo lá, tomei um susto, eu voltei, quando eu voltei, eu fiquei paralisado. Eu precisei relaxar, ainda bem que não tinha um espírito, né, no meu quarto aqui. Eu relaxei, aí comecei a encaixar, assim, aí movimentei o dedinho do pé, da mão, assim, aí foi voltando os movimentos. Porque ali, quando você relaxa, o corpo vai encaixa. Mas quando você vem com força, pessoal, para encaixar é difícil. Encaixar certinho. Então, por isso que você precisa ir relaxando, porque ele vai se adequando, ó. Ele é igual a forma, ele entra na forma certinho, o nosso corpo espiritual. Mas quando a gente vem agitado de lá, isso acontece, tá, pessoal? Então, pode acontecer isso, tá? Aí ele fala, para garantir a segurança durante a conexão, é recomendado estabelecer uma proteção energética antes de iniciar a prática. Então, que a gente se proteger, né? Para que nada aconteça, tá? Mas não tenha medo, pessoal, de você deixar o corpo, tá? Porque você não é o corpo, você é o espírito, você não vai morrer. Se você, pessoas que têm essa experiência, tá? Direta, ela já sabe que não vai morrer. E se ela não voltar mais pro corpo, ela tem pessoas até que agradecem, tá? Porque acha o corpo pesado, né? O corpo é pesado mesmo, pessoal. A gente está carregando esse corpo, sente dores, a nossa consciência. Tem pessoas que já experimentaram, tem pessoas que ficam assim, nossa, eu não queria voltar para esse corpo, não, mas a gente só vai sair desse corpo num tempo determinado pela espiritualidade, tá? Tem pessoas até que não querem voltar, tá, pessoal? Às vezes está num lugar lá bom, tá? Diz, não, poxa, eu quero ficar aqui. Deixa eu voltar lá para aquele corpo pesado, aquela tribulação lá naquela realidade lá. Então, tem pessoas que não querem vir voltar por causa disso. Aí, então, fazer uma proteção, né? Isso pode ser feito com visualização, oração, né? Meditação, né? Chamar os guias espirituais elevados e seres de luz para perto de você, para estar protegendo na hora da sua saída. Por isso que é recomendado, tá? A Bíblia ensina, antes de você dormir, sempre orar, pedindo proteção, pedindo para guardar você, porque você vai sair. Lembre, tá? Ou você vai sair, se você não vendo ou não, você vai sair do corpo, porque o espírito ele precisa deixar o corpo descansar. Então ele sai. Então é melhor orar, tá? Pedindo proteção a Deus, né? A Deus Todo-Poderoso, a Cristo, tá? Para nos proteger, tá? Porque a gente vai sair. É igual como você vai sair daqui da casa. Por exemplo, aqui é a minha casa, onde eu sinto um pouco seguro. Não significa que eu estou seguro aqui, tá? Mas um pouco seguro. Quando eu vou sair para a rua, eu oro a Deus para que tudo aconteça. Não é assim que a gente faz? Então, para você sair da sua casa, que é o seu corpo físico, à noite, né? Você tem que orar a Deus, tá? É a mesma coisa, como você vai sair da casa aqui física, tá? Aí ele fala, interpretação da conexão astral. Então, a gente precisa ter cuidado as coisas que a gente vê lá no mundo astral, no mundo espiritual, tá? Ele fala, uma vez que a conexão astral tenha sido estabelecida, é importante aprender a interpretar as informações e a mensagem recebida. Então, é importante. Isso pode ser feito por meio de prática da intuição,
e do desenvolvimento da sensibilidade espiritual. Então, você tem que perceber, para você perceber se aquilo vem de seres elevados ou de seres malignos. Você tem que ter essa intuição, essa sensibilidade. A sua consciência sabe isso. Então, é como você aqui, a gente tem um guia espiritual, que são Cristo, os profetas e os apóstolos, que estão ensinando como a gente ter essas, tanto aqui nessa realidade, como no mundo espiritual. Para que a gente saiba discernir entre o bem e o mal, tá, pessoal? É importante confiar na própria intuição. Então, a gente tem que confiar. Você que é espiritual, confie na sua intuição e no conhecimento interior para compreender o significado da mensagem recebida. Além disso, manter um diário espiritual pode ser útil para registrar essas experiências, insight obtido durante a conexão astral. Então, é bom anotar, né? Ver o relato, um ser aparecer lá totalmente, você observar para ver se está de acordo com o que Cristo está trazendo da espiritualidade, né? Cristo, os apóstolos e os profetas estão trazendo. Você tem que ir lá examinar, tá? Não é logo passando. Tem muitos aqui nas redes sociais. Ah, eu vi um ser, ele me falou isso, é isso, é isso, é isso. E aí é verdade? Vamos analisar. O que é que ele falou? Para ver se está de acordo com o nosso guia aqui. Porque a gente tem um guia aqui, você sabe, né? O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo está nos guiando. Então, tem informação. Vamos ver se fala sobre isso. O que é que ele falou? É isso? Vamos ver. Vamos analisar. Porque talvez seja um espírito contrário aí. E tem gente até adorando, né? O mentor lá, eu acho que não é o mentor, tá? Porque o mentor nunca vai fazer para que adore ele, tá? O mentor elevado, ele sabe que não pode tem que adorar só a Deus. Você vê que o anjo falou para João, adora só a Deus. Então, tem pessoas no meio espiritual que estão adorando o mentor, ele viu o mentor, aí começa a adorar seres espirituais também que apareceram, ou então ET, né? Apareceu um ser diferente da nossa tipologia, pessoas estão adorando, até aqui no mundo físico os seres apareceram, pessoas estão... Então, está fora da espiritualidade. Quando você faz isso, está fora. O problema não é você fazer esse processo da conexão astral, da ligação no mundo espiritual. O problema não é. Porque você é um espírito, você vai ter uma realidade lá, uma realidade aqui. O problema é como você se comporta aqui, você se comporta lá. Se você aqui adora um ser aqui, você vai adorar lá esses seres. É assim que funciona, tá, pessoal? Entende? Eu espero que tá, vocês entendam isso, porque isso é sério, tá? Para você não cometer prostituição espiritual, tá? Sabe o que é prostituição espiritual, pessoal? Eu gravei um vídeo aqui falando sobre isso, tá? Tá aqui no meu canal. Que é a prostituição espiritual. Se tem prostituição aqui no físico, tem também espiritual, tá? Então, pessoal, vamos parar aqui, tá? Já 59 minutos. Nossa, meu Deus. Então, vamos parar aqui e voltamos na segunda parte. Até a segunda parte, tá?